Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série Smart Basic, falando sobre funções do primeiro grau. Na aula número 5, nós vamos analisar situações e problemas que envolvem a análise do gráfico de funções do primeiro grau e o seu crescimento e decrescimento. No exemplo número 1, tem o seguinte: a previsão do tempo para uma cidade brasileira foi noticiada da seguinte maneira: durante a madrugada, a temperatura diminuiu, permanecendo constante pela manhã, mas aumentou no período da tarde. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a situação descrita nesse texto? Então, o que a gente quer nessa questão é identificar os intervalos de crescimento e decrescimento da função do primeiro grau e onde eu tenho funções constantes. Para isso, a gente vai ver que gráfico melhor se adequa à situação proposta aqui no problema. Então vamos destacar inicialmente essa parte aqui da questão que diz o seguinte: durante a madrugada a temperatura diminuiu. Se eu olhar aqui para os gráficos, no eixo X eu tenho o tempo que está em horas e aqui no eixo Y a temperatura. O que é que vai acontecer? Eu vou considerar a madrugada aqui esse período inicial de 0 até 6 horas da manhã. E nesse período a função tem que ser decrescente, ela tem que diminuir. Se eu olhar na letra A, ela primeiro aqui é constante de 0 até as 3 horas, já que aqui está na metade, entre 0 e 6. E depois, a partir das 3 horas, é que ela começa a diminuir. Então aqui na madrugada ela primeiro permaneceu constante e depois caiu. Então a letra A não pode ser resposta, porque é dito aqui que ela só diminuiu. Na letra B, de 0 até 6 horas, a temperatura permaneceu constante, então também não pode ser resposta para o nosso problema. Já na letra C, observa que aqui de 0 hora até 6 horas ela diminuiu, então é a primeira alternativa que se relaciona com o que é dito no problema. Houve uma diminuição da temperatura aqui durante a madrugada, até as 6 horas da manhã. Na letra D, a temperatura de 0 até 6 horas aumentou. Observa aqui que a reta está crescendo, então também não pode ser resposta para o nosso problema. E na letra E, de 0 até 6 horas, a temperatura também diminuiu. Então, das alternativas que eu tinha, só me restaram agora como possíveis respostas a letra C e a letra E. Continuando aqui, é dito que ela permaneceu constante pela manhã. Vamos destacar isso aqui. Então, o período da manhã, a gente vai considerar aqui de 6 até 12 horas. Essa temperatura nem pode subir, nem pode descer. Ela permaneceu constante. Na letra C, isso ocorre. Vê que aqui o segmento de reta nem sobe nem desce. Então, pela manhã, na letra C, a temperatura permaneceu sim constante. Já na letra E, observa que de 6 até as 12 horas, a reta aqui subiu. Ela cresceu, ela aumentou. Isso quer dizer que a temperatura ela não foi constante. Então, nós já sabemos que a resposta certa é a letra C, porque só aqui a temperatura permaneceu constante no período de 6 às 12 horas, ou seja, pela manhã. Continuando aqui, é dito que ela aumentou no período da tarde. Se observar aqui, o período da tarde vai de 12 às 18 horas. E realmente aqui, na letra C, ela subiu, a reta está crescendo. Então, houve uma alta na temperatura. Já na letra E, a temperatura aqui de 12 até as 18 horas, ela permaneceu constante. Ou seja, a resposta da nossa questão é realmente aqui a alternativa C. Nela, a temperatura caiu ou diminuiu durante a madrugada, permaneceu constante pela manhã e aumentou no período da tarde. Ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No exemplo número 2, diz o seguinte: uma torneira foi aberta para completar a capacidade de uma caixa d'água de 1000 litros, que inicialmente estava com 250 litros de água. A quantidade de litros que flui dessa torneira por hora é constante. Ao completar a capacidade de 1000 litros na caixa, 2 horas e meia depois, essa torneira foi fechada. Qual é o gráfico que expressa a relação entre a quantidade de água nessa caixa e o tempo que a torneira ficou aberta? Então, nós temos outra situação onde a gente vai relacionar o problema a um desses gráficos. Então, vamos destacar aqui no início essa informação, que essa caixa d'água, inicialmente, estava com 250 litros de água. Então, se eu olhar aqui para os gráficos, no eixo Y, eu tenho a capacidade em litros dessas caixas d'água, e aqui o tempo decorrido em horas. Então, na letra A,
a quantidade inicial é 250. Observa aqui ó, que a reta parte de 250. Já na letra B, eu tenho uma curva que não parte aqui de 250, ela parte de 750. Então, aqui na letra B, está dizendo que a quantidade inicial é 750 litros. Então, a gente já pode descartar como resposta a letra B. Na letra C, a quantidade inicial aqui ó, é zero. A reta parte aqui da origem do sistema. Então, também não pode ser resposta para o meu problema. Na letra D, a quantidade inicial é 750, então também já pode ser descartada. E na letra E, eu tenho aqui a quantidade inicial, que é 250, então pode ser resposta para o nosso problema. É dito agora que a capacidade dessa caixa d'água é de 1000 litros e que ela foi atingida depois de 2 horas e meia. Bem, se eu olhar aqui ó, na letra A, depois de 2 horas e meia, eu faço a correspondência aqui, ó, eu tenho 1000 litros. Então, continua podendo ser resposta. Já na letra E, essa capacidade de 1000 litros ela foi atingida antes de 2 horas e meia, mais especificamente 2 horas. Observe que aqui eu dividi de meia e meia hora. Meia hora, 1 hora e meia, 2. Então, às 2 horas foi que ela atingiu os 1000 litros. Então, a alternativa E não pode ser resposta para a nossa questão. Logo, a gente já sabe que a resposta da questão é a alternativa A. Mas aí tem uma informação aqui importante. Ó. É dito que a quantidade de litros de água que flui dessa torneira é constante. Se a quantidade de água que sai dessa torneira é constante, é porque o meu crescimento é linear. E se o crescimento é linear, ele é demonstrado através de uma função do primeiro grau, que é uma reta, não poderia ser uma curva. Então, a letra A é realmente a resposta da nossa questão, ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No exemplo número 3, nós temos o seguinte. Alberto realizou um mergulho no mar, onde a pressão P em Pascal varia linearmente de acordo com a profundidade x em metros. Ao nível do mar, antes de mergulhar, a pressão exercida em Alberto era de 100.000 Pascal. E ao alcançar uma profundidade de 10 metros, a pressão passou a ser de 200.000 Pascal. Qual é o gráfico que representa a relação da pressão P exercida em Alberto em função de sua profundidade x nesse mergulho? É importante a gente começar destacando essa informação aqui. Ó. Ele diz que a relação entre a pressão e a profundidade ela varia de maneira linear. Isso quer dizer que ela varia em forma de uma função do primeiro grau e pode ser representado por meio de uma reta. Depois ele fala que ao nível do mar, antes de mergulhar, a pressão exercida em Alberto era de 100.000 Pascal. Então, no meu gráfico, a quantidade inicial tem que ser 100.000 Pascal para representar essa situação problema. Olhando para os gráficos, a gente tem aqui no eixo X a profundidade que está em metros e no eixo Y a pressão que está em Pascal. O gráfico da letra A tem aqui como pressão inicial zero. Observa que a reta parte aqui da origem do sistema cartesiano. Então já não pode ser resposta para a minha questão, porque deveria partir de 100.000. Na letra B, a pressão inicial é 100.000. Observa que a reta aqui parte do 100.000. Então pode ser resposta para a minha questão. Na letra C, a pressão inicial também é 100.000. Então também pode ser resposta para a minha questão. Na letra D, a pressão inicial aqui ó, é zero, parte da origem do sistema essa reta. Então a gente já descarta a letra D. E na letra E, a pressão inicial aqui é 200.000 e não 100.000. Então a gente também já pode descartar a alternativa E como resposta. Então só sobraram como possíveis respostas a letra B e a letra C. Continuando aqui com as informações do problema, é dito agora que quando ele atingiu uma profundidade de 10 metros, essa pressão passou a ser 200.000 Pascal. Na letra B, a gente tem aqui, ó, quando a profundidade foi 10 metros, a pressão foi 200.000 Pascal. Então, está aqui a resposta da nossa questão, a gente já encontrou. Já na letra C, ele disse que quando ele atingiu 10 metros de profundidade, essa pressão era 300.000 Pascal, o que não confere o que foi dito aqui na questão. Logo, a alternativa, onde a pressão inicial, quando ele estava ao nível do mar, antes de mergulhar, era 100.000 Pascal, e quando ele atingiu 10 metros, passou a ser 200.000 Pascal, está aqui na letra B, que é a resposta da nossa questão. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. No exemplo número 4, diz que
O dono de um estacionamento calcula o valor V em reais que seus clientes pagam em função do tempo T em minutos para utilizar o estacionamento através da expressão V igual a 0,1 vezes T. Devido ao horário de funcionamento do estabelecimento, T varia de 0 a 480 minutos. O gráfico que representa o valor V em reais em função do tempo T em minutos é... Então, o que a gente vai fazer aqui? Foi dada aqui uma função linear, que é um tipo de função que a gente não tem aqui aparecendo o valor do coeficiente linear. Isso indica que ele é igual a zero. Então, toda função que eu só tenho aqui, o coeficiente angular, ela é chamada de função linear. Se eu olhar para essa função, a gente tem outras informações a respeito delas. A primeira delas é a seguinte: ela corta o eixo y na origem. Já que o valor do b, do coeficiente linear, não aparece, ele é zero. Então, tem que passar na origem do sistema cartesiano o gráfico dessa função, que é uma reta por ser uma função do primeiro grau. Outra coisa importante é a gente observar que o coeficiente angular, que é esse termo que está juntinho aqui do t, 0,1, é positivo. E se ele é positivo, essa função é crescente, a reta tem que subir. Então, o que a gente já sabe? Que a minha reta, ela passa na origem, tem que partir do zero e tem que crescer. Então, na letra A, isso ocorre, ela parte da origem e é crescente. Na letra B, ela também parte da origem e está crescendo. Na letra C, ela também parte da origem e é crescente. Mas nas letras D e E, elas além de serem decrescentes, elas não partem da origem. Na letra D parte de 480 e na letra E de 48. Então, eu já vou descartar como possíveis respostas a letra D e a letra E. Nos restam agora a letra A, B e C. É dito que devido ao horário de funcionamento, esse tempo está variando de 0 a 480. Então, o que é que a gente vai fazer para descobrir qual é o gráfico certo? A gente vai calcular qual é o valor para esse tempo máximo aqui, que é 480 minutos. O que é que a gente tem que fazer? Pegar a função e onde tem o tempo, colocar 480. E aí vai ficar assim, o valor vai ser 0,1 vezes 480, que dá 48. Isso quer dizer que quando completam 480 minutos, são pagos R$ 48,00. Na letra A, tem aqui, em 480 minutos, são pagos R$ 4.800. Então, aqui a gente já descarta a letra A, porque tinha que ser 48. Na letra B, é dito que quando atinge os 480 minutos, são pagos R$ 480,00. Então, a gente também já descarta a letra B, porque devia ser R$ 48,00. E na letra C, quando se atinge os 480 minutos, são pagos R$ 48,00. Então, a alternativa certa é a que está na letra C, ok? Vamos para a próxima tela da nossa aula de hoje. No exemplo número 5, fala que a partir do instante que a temperatura da cidade começou a ser medida, os termômetros marcavam menos 2 graus Celsius. Com o passar do tempo, a temperatura foi aumentando, até que após 3 horas ela atingiu 5 graus Celsius e permaneceu constante por 3 horas. Qual é o gráfico que melhor representa a situação descrita nesse texto? Então vamos começar destacando aqui a temperatura inicial. É de que essa temperatura ela era menos 2 graus Celsius. Se eu olhar aqui nos meus gráficos, eu tenho aqui o tempo em horas e aqui no eixo Y a temperatura em graus Celsius. O que é que a gente vai olhar? Aqui no início eu tenho que ter menos 2 graus. Então na letra A, a temperatura ela parte de menos 2 graus. Pode ser resposta. Na letra B, essa temperatura também parte de menos 2 graus. Pode ser resposta. Se eu olhar para a letra C, eu nem tenho essa temperatura inicial. Porque vê que essa reta aqui, ela não demonstra valores aqui em Y onde ela parte. Então já posso descartar porque a temperatura aqui não foi menos 2. A gente, para dizer a verdade, nem sabe qual foi a temperatura inicial. Não tem a correspondência aqui. Na letra D, a temperatura inicial foi 0 graus. Observa que a reta aqui ela parte do eixo Y do zero. Então a gente também já pode descartar a letra D. E na letra E, a temperatura inicial é menos 2 graus. Pode ser resposta para o nosso problema. Então restaram para a gente como respostas a letra A, B e E. Depois ele fala que a temperatura foi aumentando, até que após 3 horas ela atingiu 5 graus Celsius. Se eu olhar aqui, após 3 horas, na letra A, a temperatura continua a mesma, menos 2 graus. Então também já posso descartar como resposta.
Na letra B, após 3 horas, a temperatura foi 5 graus Celsius. Então pode ser resposta para o meu problema. E na letra E, após 3 horas, eu nem tenho a temperatura, porque ele só fala aqui até 2. Ó. Ele não dá a temperatura aqui depois de 3 horas. Então a resposta para a nossa questão é a letra B. Porque a temperatura inicial foi menos 2 graus, quando se começou a medir essa temperatura. Depois de 3 horas passou a ser 5 e a gente pode completar aqui. Ó. Ela permaneceu constante por 3 horas. E observa que de 3 até 6, a reta aqui nem sobe nem desce. Então a resposta da nossa questão é a alternativa B. Bem, galera, essa foi mais uma aula sobre funções do primeiro grau. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Não esquece, agora, fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.